Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno de poluição atmosférica que geralmente tem consequências graves em muitos casos, podendo provocar desde aumento significativo das internações por problemas respiratórios até mesmo muitas mortes. Esse fenômeno é conhecido como smog. A palavra smog, ela vem da junção das palavras da língua inglesa smoke, que significa fumaça, e fog, que significa nevoeiro ou neblina. Esse termo é usado para descrever esse tipo de situação de poluição que é resultante de uma espécie de um nevoeiro de composição bastante variada. Uma mistura de fumaça, material particulado e diversos gases, normalmente associada com altas emissões antrópicas e condições desfavoráveis de dispersão atmosférica, que fazem com que ocorra um aumento significativo da concentração desses poluentes no ar próximas às suas fontes de emissão. Esse é um fenômeno que tem efeito local. A primeira vez que o termo smog foi usado foi em 1911, para descrever um episódio de formação de um nevoeiro poluente em Londres, o qual levou cerca de 1.150 pessoas à morte. E mesmo tendo sido relatado pela primeira vez em 1911, vários outros fenômenos de smog ocorreram posteriormente, tanto em Londres como em outras cidades. O mais grave smog ocorreu em 1952, no início de dezembro de 1952, e também em Londres, o qual ficou conhecido como The Big Smoke, ou o Grande Nevoeiro. Ele durou do dia 5 ao dia 9 de dezembro de 1952 e levou à morte cerca de 4.000 pessoas durante esse período, seguido de mais cerca de 8.000 mortes nas 2 semanas seguintes. O fenômeno de smog pode ter duas origens. Pode ser do tipo fotoquímico ou do tipo industrial. O tipo industrial também é chamado de smog redutor. O smog fotoquímico, como o próprio nome já nos indica, depende da luz solar para ocorrer. Emissões antrópicas, principalmente relacionadas a processos de combustão, levam ao acúmulo dos poluentes característicos. O processo se inicia com altas emissões de compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio, que são os poluentes primários. E a partir desses poluentes, várias reações são desencadeadas na atmosfera, levando à formação de poluentes secundários, dos quais sobressaem espécies oxidantes. Soma-se a isso condição climática desfavorável à dispersão desses poluentes. Começa então a haver acúmulo desses poluentes, elevando suas concentrações nessa região. Já o smog industrial é caracterizado por altas emissões de poluentes atmosféricos em áreas bastante industrializadas. No entanto, não depende da ação solar. Condições de estagnação atmosférica, baixa temperatura e alta umidade do ar, associadas a essas altas emissões de poluentes atmosféricos, dos quais podemos destacar como os principais gases envolvidos os gases sulfurados. Então, isso tudo somado caracteriza a ocorrência do que chamamos de smog industrial ou smog redutor. Nesse tipo de smog não são observadas espécies oxidantes, por isso vários autores referem-se a ele como smog redutor. Primeiramente, vou falar sobre o smog fotoquímico, sua origem, processo e consequências. Tudo começa com a emissão de poluentes atmosféricos, com ênfase para os processos de combustão e outras atividades que emitam compostos orgânicos voláteis. Muitos COVs são perdidos para a atmosfera por simples evaporação. Por exemplo, postos de gasolina, pinturas de automóveis, até mesmo a acetona de um salão de beleza, resguardada, é claro, as proporções dessas emissões. Em um processo de combustão são emitidos dióxido de carbono, representando a combustão completa, monóxido de carbono e carbono elementar, nas queimas incompletas. Sempre vai haver essas 3 emissões. Objetiva-se alcançar uma combustão completa, mas uma parcela de monóxido de carbono e carbono elementar ainda vai ser emitida. Também em decorrência da combustão incompleta, outros poluentes podem estar associados ao carbono elementar, como constituindo o material particulado, bem como gases que não foram totalmente oxidados, que podem ser liberados
nessa queima, que são os compostos orgânicos voláteis. Além disso, sempre haverá a formação de óxidos de nitrogênio em qualquer combustão. Uma vez na atmosfera, esses poluentes podem sofrer reações. Como já mencionamos em discussões anteriores, os poluentes primários podem sofrer reações na atmosfera que vão dar origem a outros poluentes, aos quais nos referimos como poluentes secundários. Então, aqui seriam as emissões primárias dos processos de combustão. Uma vez na atmosfera, os couves podem sofrer reações fotoquímicas que levam à formação de espécies radicalares e oxigênio atômico, os quais são muito reativos e vão contribuir para a formação de ozônio na troposfera e também de outras espécies oxidantes. Deve-se enfatizar que o ozônio aqui na troposfera ele não é bem-vindo. Ele é um poluente, é um gás extremamente reativo, um oxidante muito forte. Ele é muito instável, então rapidamente vai reagir com outras espécies e começar a acelerar os processos oxidativos na atmosfera. Principalmente o ozônio, mas também com participação de outras espécies oxidantes, começam a ajudar na conversão de espécies menos oxidadas que estão se acumulando nesse meio, para espécies mais oxidadas, dentre elas contribuindo para acelerar os processos de oxidação do monóxido de nitrogênio para dióxido de nitrogênio, que associado com vapor de água pode levar à formação do ácido nítrico. Muitas dessas oxidações elas vão acontecer na superfície do material particulado. Além disso, se o combustível contiver enxofre como contaminante, na queima haverá a liberação do dióxido de enxofre, o qual pode ser oxidado também muitas vezes na superfície de materiais particulados e associado a gotículas e ao vapor de água levar à formação do ácido sulfúrico. A continuidade das emissões vai seguir aumentando a entrada dos poluentes primários, que vão sofrer reações. Como não há facilidade de dispersar essa poluição, haverá acúmulo desses poluentes, o que levará à formação do que chamamos de nevoeiro. Altas concentrações de material particulado e óxidos de nitrogênio, principalmente, passam a dificultar a visibilidade. Esse nevoeiro tem uma composição variada, com altas concentrações de diversas espécies prejudiciais à saúde. No entanto, a presença de uma maior concentração do dióxido de nitrogênio vai intensificar a percepção do fenômeno, porque o monóxido de nitrogênio é incolor, já o dióxido de nitrogênio é marrom. E com isso, o acúmulo do dióxido de nitrogênio dará tons amarronzados para esse nevoeiro, tornando essa poluição visível. Além de afetar a visibilidade devido a altas concentrações dos poluentes, começa a ser observado um desencadeamento de problemas respiratórios, afetando uma parcela significativa da população, iniciando por aqueles que têm problemas cardiorrespiratórios pré-existentes e saúde mais frágil. Mas, a depender da evolução desse cenário, se nada for feito para controle e limitação das emissões, pode causar agravamento, atingindo até mesmo pessoas mais jovens e saudáveis. Esse processo é iniciado pelo acúmulo de poluentes em condições de dispersão atmosférica desfavorável. As reações fotoquímicas desencadeiam a rápida conversão dos poluentes primários a poluentes secundários. Com a dificuldade de dispersar essa poluição, haverá acúmulo desses poluentes primários e principalmente dos secundários. Com a formação das espécies oxidantes, dentre as quais se pode destacar o ozônio, peróxido de hidrogênio e o peróxiacetilnitrato, o qual simplificadamente chamamos de PAN, esse fenômeno passa então a se autossustentar. Pode-se dizer que o processo torna-se autocatalítico, uma vez que os poluentes primários continuam sendo emitidos e a radiação solar contribui para formar novos radicais que seguem produzindo novas espécies oxidantes, as quais vão ser consumidas em reações, mas em breve vão ser repostas novamente. O PAN
é um poluente que produz efeitos que se assemelham ao gás lacrimogêneo, causando grande desconforto para os olhos, nariz e garganta. Em um smog do tipo fotoquímico, o perfil de variação dos principais poluentes participantes ao longo do dia é característico. Temos aqui uma figura para representar essa situação. No eixo X, representamos aqui os horários do dia, de 2 da madrugada até as 10 da noite, e no eixo Y, as concentrações desses poluentes em partes por milhão, ppm, que corresponde a miligrama por metro cúbico. Bom, vamos analisar então cada componente. Vamos começar a análise pelo monóxido de nitrogênio, que é um poluente primário. O monóxido de nitrogênio tem emissão ao longo das 24 horas. Podemos ver que o pico da sua concentração é no início da manhã, por volta aqui de 6 da manhã. Quando chega por volta das 10 da manhã, a concentração dele já caiu bastante, porque ele está sendo convertido a dióxido de nitrogênio. E essa concentração ela volta a aumentar no fim do dia, após as 18 horas, quando cessam as reações fotoquímicas. Com relação ao dióxido de nitrogênio, está aqui representado por essa linha contínua, a concentração dele começa a aumentar quando a concentração do monóxido de nitrogênio começa a cair. Então, nós temos um pico no fim da manhã e outro no fim da tarde, quando estão encerrando as reações fotoquímicas. Relativo aos COVs, temos nesse gráfico aqui a representação de duas categorias, hidrocarbonetos e aldeídos. Os hidrocarbonetos são aqueles compostos constituídos exclusivamente de carbono e hidrogênio. Observamos aqui um pico bem notável de concentração de hidrocarbonetos no início da manhã e depois cai bastante. Quando começa a cair a concentração dos hidrocarbonetos, podemos observar que começa a aumentar a concentração dos aldeídos, que pode indicar um primeiro estágio de oxidação dos hidrocarbonetos. Também podemos relacionar isso com o aumento, a queda da concentração dos hidrocarbonetos, com o aumento da concentração das espécies oxidantes, visto que os compostos orgânicos voláteis vão sofrer as reações fotoquímicas que vão gerar os radicais, que são os precursores dessas espécies oxidantes. À noite, cessam então as reações fotoquímicas e a geração de radicais e de espécies oxidantes. No dia seguinte, recomeça tudo de novo. Como a formação do nevoeiro fotoquímico depende da luz solar, esse tipo de poluição torna-se mais evidente em dias quentes e secos. Os níveis de nevoeiro fotoquímico também não são constantes ao longo do dia. De manhã, temos um trânsito intenso de veículos que vão começar a liberar as emissões de material particulado e óxidos de nitrogênio. Aumenta a concentração do monóxido de nitrogênio, que depois passa a ser convertido a dióxido de nitrogênio. Ao longo do dia, então vai aumentar a concentração desses poluentes, bem como também do ozônio troposférico, que vai começar a acelerar a oxidação do monóxido para dióxido de nitrogênio. Então, como o pico de alguns poluentes nesse nevoeiro vai ocorrer aqui no fim da manhã e início da tarde, há um perfil esperado para redução de visibilidade. Então, no início do dia, não há alteração significativa da visibilidade, sendo severamente afetada no fim da manhã para o meio, fim da tarde. E depois, à noite, melhora novamente essa visibilidade, visto que a concentração de dióxido de nitrogênio vai cair. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o smog industrial, que também é conhecido como smog redutor. As principais diferenças entre os dois tipos de smog referem-se ao processo de formação, manutenção do fenômeno e condições climáticas. De semelhança, podemos citar que em ambos os casos há um nevoeiro formado com poluentes variados em alta concentração. O smog industrial
deve-se principalmente a altas emissões de material particulado e óxidos de enxofre. Esses poluentes vão ser acumulados devido à estagnação atmosférica. Muitas indústrias utilizam combustível fóssil para geração de energia. Quando se usa carvão mineral ou óleo diesel, esses combustíveis possuem altos teores de enxofre em sua composição, que serão liberados na forma de dióxido de enxofre, quando forem, então, queimados. Havendo continuidade da emissão desses poluentes, a concentração deles no nevoeiro, é claro, vai aumentar. A diferença é que em um smog industrial, outras condições climáticas, além da inversão térmica, vão favorecer o acúmulo desses poluentes, e que são elas as baixas temperaturas e a alta umidade do ar. Esse tipo de smog, ele é mais característico de locais que atingem temperaturas negativas no inverno. É um tipo de nevoeiro que não é afetado pela luz solar. Com grande umidade do ar e altas concentrações de dióxido de enxofre, vai haver a formação de ácido sulfúrico, ou seja, um processo de ocorrência semelhante à formação da chuva ácida. Um nevoeiro de característica redutora, ele tem alta concentração de vapores e particulados ácidos. E esse nevoeiro, ele pode, portanto, causar problemas pulmonares bastante graves, incluindo enfisema pulmonar. Muitas pessoas com problemas respiratórios expostas a essa condição podem ir a óbito. A associação do material particulado, alta umidade e alta concentração de poluentes gasosos produz uma neblina que dura o tempo todo que durar essa condição de inversão térmica. Vai afetar severamente a visibilidade e a saúde. Bom, agora vamos comparar os dois tipos de smog. Quanto aos poluentes primários, embora em ambos os casos todo tipo de poluente primário esteja sendo emitido e permaneça no nevoeiro, vamos aqui enfatizar os que estão relacionados com a continuidade do processo e consequências características do fenômeno. Então, no smog fotoquímico, os poluentes primários característicos são os compostos orgânicos voláteis e os óxidos de nitrogênio, que caracterizam o fenômeno, pois relacionam-se com as reações fotoquímicas. No smog industrial, os poluentes primários característicos são dióxido de enxofre e material particulado. Quanto aos poluentes secundários no smog fotoquímico, são aldeídos, dióxido de nitrogênio, o ozônio, peróxido de hidrogênio e o PAN. Já no smog industrial, são os ácidos e vapores e particulados ácidos, principalmente sulfurados. O clima que favorece um smog fotoquímico é quente e seco, com pico de concentração dos poluentes ocorrendo à tarde. Para o smog industrial, o clima que vai favorecer é frio e úmido, muitas vezes com temperaturas negativas, e, portanto, o pico vai ocorrer durante a noite, quando a temperatura for menor. A primeira vez que o smog do tipo fotoquímico foi observado foi em 1943, na cidade de Los Angeles. Já os smogs do tipo industrial, eles foram relatados ainda no século XIX, mas ganhou mais repercussão no século XX, sendo o exemplo mais conhecido o smog de Londres de 1952. Para ficar bem claro de como diferenciar os dois smogs, no caso do smog fotoquímico, é necessário ter altas emissões dos poluentes primários, característicos, e também a presença da radiação solar. Para um smog industrial ocorrer, também tem que ter altas emissões dos poluentes primários característicos, conjuntamente com alta umidade do ar e baixas temperaturas. E em ambos os casos, somente vai haver evolução para um episódio de smog em condição de alta estabilidade atmosférica. E o que vem a ser condição de estabilidade atmosférica?
é uma condição desfavorável de circulação de ar. Vai provocar uma estagnação do ar e, com isso, os poluentes não vão ser dispersados de forma eficiente. Eles ficam próximos de suas fontes de emissão, provocando aumento da concentração deles no ar dessa região. Geralmente, isso se deve a uma condição de inversão térmica. Em ambos os casos, podemos dizer que a origem do problema está relacionada com os processos de combustão para a geração de energia. O que vai diferenciar é a continuidade do processo. Se a luz solar vai provocar reações fotoquímicas que levam à formação de poluentes oxidantes, ou se a alta umidade do ar e baixas temperaturas vão contribuir para formar vapores ácidos. Com esta figura, podemos ver que muitos desses poluentes primários citados, envolvidos em ambos os smogs, são emitidos por indústrias ou por veículos na geração de energia, então diretamente relacionado com os processos de combustão. Ou seja, mais uma vez, podemos destacar que a matriz energética está relacionada com esse fenômeno de poluição atmosférica. Então, a grande dependência dos combustíveis fósseis para a geração de energia eleva vários poluentes primários de ambos os tipos de smog. Então, novamente, fica evidente que o aumento da participação de fontes de energia limpas contribuem para reduzir essas emissões e, consequentemente, a ocorrência dos fenômenos de smog. Os fenômenos de smog têm a origem, então, na emissão, principalmente por queima de combustíveis fósseis, mas associado com as condições climáticas, vale esse destaque. Então, as condições climáticas locais é que vão contribuir para a ocorrência do smog, geralmente condições de inversão térmica. E o que é uma situação de inversão térmica? Então, para entender isso melhor, vamos usar essa imagem para comparar o que seria uma condição de dispersão normal e uma condição de inversão térmica. Então, do lado esquerdo, temos a representação de dispersão atmosférica normal. E do lado direito, temos então uma condição de inversão térmica. Em condições normais, à medida que aumenta a altitude, a temperatura diminui na troposfera. Então, o ar mais quente, ele se expande e começa a subir. Em altitudes mais elevadas, o ar resfria, comprime e desce, formando uma corrente de convecção. Em trocas, então, portanto, verticais, promovendo a dispersão do ar, né, e de suas emissões no sentido vertical. Por ação dos ventos, vai haver uma dispersão no sentido horizontal, levando essas emissões para áreas mais distantes de onde elas foram geradas. Então, como há a facilidade dessa dispersão, tanto na vertical quanto na horizontal, a concentração dos poluentes ela vai sendo diluída e se mantém em níveis menores, desde que as emissões também atendam aos limites estabelecidos por lei. Já em uma situação de inversão térmica, uma massa de ar quente vai ficar praticamente paralisada em uma determinada região. E isto vai causar uma zona de inversão de temperatura. Então, com o aumento da altitude, o comportamento normal esperado é que a temperatura caia na troposfera. Mas nessa região da massa de ar quente, a temperatura se eleva com a altitude e acima dela ela volta a cair, então criando uma zona de inversão. Com isso, as trocas na vertical vão ficar impedidas e essa massa de ar quente ela se mantém paralisada sobre a região devido a ventos fracos ou até mesmo praticamente ausência de ventos, o que também vai prejudicar a dispersão na horizontal. Logo, as emissões não vão ser adequadamente dispersadas e vão se acumular nessa região. E enquanto durar essa situação, essa condição de inversão térmica. Isso vai elevar as concentrações dos poluentes na baixa troposfera, abaixo da camada de inversão, o que pode atingir níveis inseguros e causar muitos casos de intoxicação e problemas de saúde.
Somente quando a circulação de ventos começar a se normalizar, quando essa massa de ar quente começar a se desfazer, a se deslocar, é que os poluentes vão começar a ser dispersados novamente de forma mais adequada e a qualidade do ar vai começar a melhorar. Para evitar tragédias como o Grande Nevoeiro de Londres, de 1952, é essencial que haja monitoramento contínuo desses poluentes na atmosfera, bem como dos parâmetros meteorológicos, justamente para que se possa prever riscos de inversão térmica, de condições de estagnação, de forma a agir preventivamente, limitando as emissões na região, para que os níveis críticos de poluição não sejam atingidos. Um exemplo desse tipo de controle e atuação preventiva foi a proposição do esquema de rodízio de carros em São Paulo no fim da década de 90 pela CETESB, que é a Agência Estadual Ambiental, que é também responsável pelo monitoramento de qualidade do ar no estado de São Paulo. A proposta foi de instalar o rodízio de carros nos meses de inverno para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos relacionados com ocorrência de smog e, com isso, os riscos de esses eventos acontecerem. Já que o período de inverno é um período de dispersão atmosférica um pouco mais desfavorável. No caso do Brasil, um período seco com uma alta incidência de radiação solar na metade do dia. Embora posteriormente o rodízio de carros em São Paulo tenha sido ampliado para o ano todo e adotado por questões de mobilidade, mas a proposta inicial ela veio do órgão ambiental em virtude de uma estratégia de controle de poluição atmosférica e garantia de uma melhor qualidade do ar. Essas foram algumas das referências que foram usadas para essa apresentação. Espero que esse material tenha sido útil e desejo a todos vocês bons estudos e boa semana.